Boa noite, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma noite que nós vamos aprender mais sobre os óleos essenciais e todo o seu poder aromático e terapêutico. E hoje é uma noite assim muito interessante, pois a gente vai alinhar duas terapias incríveis e poderosas no cuidado físico e emocional. Hoje quem vai estar falando com a gente é a Aline Fernanda, do Terra dos Olhos. Olá! Ela é reikiana e vai trazer para a gente essa fusão de conhecimentos. Isso é muito interessante, porque quando a gente entende ou adquire um conhecimento, não significa que tudo que a gente já conhecia, a gente vai deixar de lado, abrir mão para exercer uma única terapia, uma única alternativa de tratamento, de cuidado, mas as terapias integrativas, elas propõem justamente o contrário, que a gente consiga alinhar a medicina convencional com a medicina tradicional, com as terapias holísticas e assim buscar o bem-estar físico, mental, emocional, para que o ser humano consiga se alinhar, consiga estar na sua plenitude de bem-estar, tá? Então, hoje, para falar com a gente sobre esse assunto muito interessante, papel e caneta na mão, porque é um assunto, assim, muito diferente, a gente nunca tinha trazido aqui para a gente debater, conversar sobre isso. Já vai aí anotando no papelzinho as suas perguntas. No final, a gente vai tirar as dúvidas de todo mundo. Acredito eu que esse é o módulo 1. Não é isso, Aline? É o módulo 1, porque teremos Olha, 1 e 2. O negócio dá para falar tanto sobre isso, né? Primeiro, boa noite, pessoal. Gratidão pelo convite, Josi, sempre me convidando aí para estar com vocês, compartilhando conhecimento. Eu sou sempre muito grata por esses convites que você sempre me faz. E quando a gente pensa em módulo 1, não dá para dizer módulo 1 ou 2, tem muita coisa para abrir. E eu pensei em como trazer esse conteúdo apenas assim, não, realmente peguem papel e caneta, porque tem pouca coisa escrita na tela. A gente vai desenvolver esse tema. Não tem receita pronta. Eu não estou ensinando, eu não vou vir trazer a técnica da prática do Reiki, não é isso. A intenção é que chegue aos praticantes do Reiki, seja ele, né, o terapeuta que aplica, ou a pessoa que recebe o Reiki, que ele possa tirar proveito dessa aula da seguinte maneira. O terapeuta, ele vai pensar em como interagir a aromaterapia com a sua técnica de Reiki, com a sua prática de Reiki, para potencializar essa técnica, né? Essa prática. Então, o terapeuta vai olhar com esses olhos. Quem é o usuário, quem recebe a aplicação do Reiki, ele vai poder olhar com outra sensibilidade, de saber que se aonde ele recebe o Reiki não tem óleos essenciais, ele vai poder levar de casa para ser atendido. De repente, o terapeuta dele não tem a técnica de aromaterapia, mas ele já pode se aproveitar de tudo que a gente vai falar e fazer os seus óleos essenciais para levar para a técnica do Reiki, para receber o Reiki. E quem não conhece o Reiki, quem nunca viu o Reiki, vai poder entender um pouquinho o que é isso, que eu vou dar uma pincelada. Quem é o terapeuta vai achar que eu fui muito superficial, mas a minha intenção não é ensinar a prática, não é trazer nada profundo, é realmente trazer para quem não conhece a luz do que é o Reiki, para que a pessoa possa tirar alguns preconceitos por achar que é destinado a algum tipo de conceitos, prática, né? Então, religiosa, né? Também. Sim, eu vou falar Muitas sobre pessoas isso. misturam o conceito de prática religiosa, questões, de repente, que entrem em conflito com alguma coisa, mas às vezes é apenas a ignorância acerca daquela técnica e daquela terapia. Só realmente a falta da compreensão e da informação, né, sobre o assunto. Então, assim, gente, papel e caneta na mão,
Papel e caneta na mão, a Aline vai iniciar. Esse é como se fosse um módulo introdutório para que você possa ser apresentado e entender que sim, podemos intercalar e juntar terapias ao nosso favor, né? Então, assim, tá incrível, aproveitem. Aline, muito obrigada e sinta-se à vontade. Um beijo. Então, vamos nós. Então, pessoal, é isso. Vamos falar um pouquinho sobre o Reiki. Depois a gente vai entrar como os óleos essenciais podem potencializar essa prática. E a gente vai dizer quais os óleos indicados. Novamente, existem muitas possibilidades, a gente só está dando alguma ideia, alguma luz, para que também haja a interação de vocês com a gente através das perguntas posteriores, para a gente construir o que vocês realmente necessitam saber. Então, quando eu fiz o assunto, né, quando eu fui preparando os slides, eu fui imaginando vocês após, né, a interação de vocês após essa aula de hoje, porque ela é realmente para dizer para vocês que é possível. E aí, tanto você pode, o terapeuta desenvolver, né, a aromaterapia na técnica dele, quanto realmente quem recebe o Reiki levar os seus olhos para o aromaterapeuta que não trabalha com aromaterapia. É super possível, tá? E vamos lá. Reiki. Gente, Reiki é o caminho da luz, né? Da cura, é o caminho do amor, da cura e da luz. É uma prática milenar de cura, pela imposição de mãos, onde funde-se o corpo e a mente em total harmonia. Então, é isso que o Reiki busca, né? Ele busca trazer para a gente acender um amor, né? Trazer um amor, ele é o caminho do amor. Ele traz cura, sim, ele consegue trazer cura, e ele traz muita luz mesmo, muito caminho de luz para quem, tanto para quem doa, para quem aplica, quanto para quem recebe, né? Ele é uma energia divina que não conflita com nenhuma crença religiosa. Então, ele é isento. Quando a gente fala que ele é milenar, ele é uma técnica oriental. Então, ela já foi desenvolvida há muitos e muitos anos. Tem uma história muito bonita sobre a pessoa que, vamos dizer assim, iniciou o Reiki, a maneira como ele foi passando de geração em geração, de pessoa para pessoa. Então, dentro do Reiki tem, assim, aquela tradição milenar, sabe? Da passagem da informação, de você compartilhar esse conhecimento do Reiki. Então, já vem, eles tentam trazer uma coisa muito original, que não venha se modificando durante o tempo, que se mantenha, né? E existe sim, muitas religiões que têm, né, a prática energética através das mãos, que tem outros nomes, e nós conhecemos na messiânica e o Jorei, nós conhecemos, né, no espiritismo o passe, e lá eles desenvolvem de uma maneira um pouco diferente, ligado à espiritualidade. No Reiki, apesar de ser uma energia divina, nós não ligamos ele a nenhuma crença religiosa. Ele é neutro e pode, inclusive, ser usado em religiões, mas ele não é uma prática de alguma religião específica. Pode haver, sim, religiões que usam a técnica de Reiki para fazer essa energização, esse equilíbrio de chakras, mas, enfim, não está ligado ao Reiki, ele não é de nenhuma religião. Alguma religião pode usar o Reiki, sim. Assim, como eu já falei, né, ele é neutro, ele não tem religião nenhuma, ele precisa, sim, né, do reikiano, né, do praticante de Reiki, para que ele administre, para que ele seja o condutor, como nós vamos ver a seguir, né? O Reiki, ele é uma palavra japonesa e o conceito dele vem da energia vital universal. O Rei significa para eles universal, ele refere-se ao espiritual. E o que é energia vital? Então, nós dizemos que é a energia vital universal, né? Ela flui de todos os organismos vivos. Para quem tem na prática de radiestesia ou de outras técnicas que tem como medir energia, onde as energias, existem aparelhos que medem, né?
a vibração, a energia de organismos vivos. Então, você pode ver que em qualquer, né, organismo vivo tem um tipo de vibração que flui. Isso flui vida, isso vem vida, né? Aonde tem essa vibração energética, tem a vida. Então, de qualquer ser vivo, né, se flui, sim, energia vital. Ele vem de onde brota essa energia, é de qualquer ser que respire, qualquer ser que esteja, que chamamos de ser vivo. Então, está aí, energia vital universal. Ele cura, né? É a cura através da imposição das mãos. Ele pode ser aplicado em você, ou seja, o reiki, ele pode ser, a gente chama de auto-reiki. Eu posso, isso foi uma das coisas que mais me encantou. E eu não sabia antes, né? E eu acho muito interessante vocês saberem disso, para quem não é que queira ser o praticante, mas se pensar em ser, olha que beleza, você ter a capacidade de fazer o reiki em você. Você pode fazer sim. E principalmente é super indicado para que o próprio reikiano, antes de aplicar o reiki em outra pessoa, ele tenha primeiramente se preparado, aplicado o reiki nele, para depois poder, vamos dizer assim, estou alinhada, estou centrada, estou equilibrada com meus chakras para poder doar agora a minha energia também para o reiki. Então, como eu vou estar totalmente desalinhada e ali vou falar, não, eu vou fazer o reiki em você. Não tem como, né? A gente não vai se sentir bem, a nossa consciência não vai deixar isso ser simples. A gente vai ter que realmente pensar que sempre se cuidar. E olha que beleza. Muitas vezes, se eu estava deixando de lado, eu vou saber, não, opa, eu vou fazer o reiki em mim, porque eu vou aplicar o reiki hoje em alguém. Então, eu já tenho essa doutrina, né, de me cuidar primeiro para depois me doar ao próximo. Então, ele pode ser aplicado em você, em outras pessoas, ele pode ser aplicado em plantas, em bichos, em pedras, no que você precisar da energia pura do reiki. Porque sabemos que objetos, sim, eles agregam energias, né, densas ou energias não tão boas, e às vezes a gente percebe, a minha casa não está legal hoje, né? Tem alguma coisa aqui me inquietando. Então você pode ir na sua casa e realmente aplicar o reiki na sua casa para equilibrar essa energia, para você manter, né, uma vibração boa. Isso é muito bom. Você pode chegar num objeto, poxa vida, meu carro não está pegando, meu carro está dando uma crecada lá, e meus aparelhos eletrônicos, então você pode ir lá no seu objeto e impõe a sua mão e você aplica o reiki em objetos. E muito se tem a pessoas, né, relatos, muito se tem relatos de realmente você harmonizar a sua casa ou seus objetos, ou o que seja, com a energia reiki. E de um tempo, né, sempre que eu venho, quando a gente fala assim, você ganhou um objeto de alguém, você tem alguma dúvida, ou realmente você queira, né, vamos dizer assim, purificar aquilo, tirar qualquer energia negativa que possa vir com aquilo que você ganha de alguém, ou que você compra, algo que você queira, você pode ir lá e você aplica o reiki no objeto que você está recebendo, que você está levando para dentro da sua casa. Isso te faz pensar assim, estou livre de qualquer energia, estou limpando aquele objeto energeticamente. Isso é muito bom para o reiki. E vamos lá. Bichos, gente, nossos bichinhos recebendo reiki, que coisa mais linda. A hora que você vê que ele precisa equilibrar, né? Eu vou chegar mais lá na frente, a gente vai falar sobre os chakras. Os chakras dos animais são diferentes do nosso, mas eles também têm ponto de energia, eles também têm esse portal energético. As plantas, você pode conversar, assim como você conversa com as plantas, você pode aplicar o reiki na sua planta, e assim vai. Então, em tudo que você achar necessário, você sim pode aplicar o reiki.
E isso eu achei muito interessante, porque você não precisa necessariamente estar num espaço adequado. Claro que se tiver, vai ser ótimo você ter um ambiente, né, ambientado para aquilo, com uma música agradável, né, de leveza, de repente com o barulho da natureza, a gente ter assim, um local decorado que você preparou, é ótimo. Agora, se for necessário, você pode estar em qualquer lugar e aplicar um reiki. Eu tenho aqui a Valéria Barros, né? Nós nos encontramos na convenção e, gente, aconteceu algumas coisas lá delas ficarem no hotel errado, e ela chegou na convenção, gente, cheia de dor de cabeça, com a pressão alta, e eu falei assim, Val, o que eu posso fazer para você é te aplicar um reiki, você quer? Aí ela falou assim, claro, por isso que ela me chama de minha anja. Eu não sei se vocês já viram, quando ela veio falar comigo, ela, minha anja, é por isso. Eu falei para ela, então vamos lá no cantinho do jardim. E foi eu e ela lá para um cantinho, tinha um banquinho, ela sentou e eu lá no meio da convenção da Doterra, aplicando o reiki na Val, não querendo levantar muito a mão para ninguém ficar olhando muito. Quem não entende, né, vai pensar o quê? E assim eu fiz, e ela se sentiu melhor, a pressão dela melhorou, a gente também tampou óleo essencial lá no peito dela, nos pulsos, e aí ela conseguiu engrenar. Então é isso, é você às vezes dar um socorro realmente em qualquer lugar. Você pode estar em qualquer lugar e aplicar o reiki, né? E isso eu acho fantástico. Vamos a outra. E outra coisa muito interessante no reiki, né, que nós temos 5 mandamentos. Então, por aqui a gente já vê o que ele pode proporcionar só de você sempre estar ali de olho nesses 5 mandamentos do reiki. Evite a zanga, evite preocupar-se, seja grato, trabalhe arduamente e seja gentil com todos os seres. Então, assim, são 5 mandamentos que a gente tem nessa técnica que trazem, assim, uma sensação de grandeza tão grande, só em você pensar nesses 5 mandamentos, que você fala assim, gente, que técnica maravilhosa, só preciso, né, eu estar habilitada, quando você passa pelo curso do Reiki, você é iniciada. E tem vários níveis, você vai passando esses níveis de iniciação e sempre tem uma mestra Reiki que te passa, né? E nessa doutrina que elas fazem, é sempre elevar os nossos pensamentos, então sempre trazer tudo isso para o seu dia a dia, para que você seja realmente um reikiano, né? Devidamente qualificado. Olha só, você vai sempre pensar em evitar se zangar durante o dia, todos os dias você pense, né, nesses mandamentos, olha quanta coisa você pode melhorar. Evite preocupar-se, seja grato, trabalhe arduamente, seja gentil com todos os seres. Então, além do reikiano, eu acho que vocês que são assim simpatizantes da prática ou que estejam apenas hoje conhecendo pela primeira vez o que se envolve nessa prática do Reiki, olha quanta coisa boa ele já pode trazer para você, e você pensar nos mandamentos do Reiki já te vai trazer uma luz incrível para você iniciar seu dia, que eu sempre gosto do Reiki para mim, para iniciar o dia, né? Claro que quando você vai fazer em algum lugar, né, você pode estar marcado, agendado para vários horários. Mas começar o dia com Reiki, gente, é você refletir nesses 5 mandamentos já para embalar o seu dia. Né? O Reiki é um amor universal e incondicional. O terapeuta, ele é apenas o canal por onde flui a energia de cura. Então, é pela palma da mão flui essa energia vital, né? Eu gosto de aplicar o Reiki com os pés no chão. Então, para sentir, né, que eu possa estar assim conectada com a terra, eu gosto de estar descalço naquele momento, e a imposição de mãos é por onde flui, né, essa energia. E eu acho assim incrível, porque por mais que a gente lava as mãos, né, antes do atendimento e assim que termina o atendimento, como se fosse para dizer assim, eu não vou ficar com nada, não vai haver troca de energia, eu estou lavando a minha mão e o que veio, o que estava ali, que possa chegar até mim pelas minhas mãos, ela na água ela vai fluir, né?
E ali nós vamos falar da aura humana, né? O que é a aura humana, só para vocês entenderem as vibrações, as cores, como eu acho interessante isso. E a partir de, se você é uma pessoa que recebe essa prática, né, uma pessoa que é atendida pelo Reiki, a partir de hoje, como você, eu não sei como você age, mas geralmente se você chega lá, deita, recebe o Reiki, fecha os olhos e pensa no divino e pensa na sua cura, né? Olha quantas coisas mais você pode estar agregando e estar intencionando nesse momento do tratamento para potencializar a sua cura, seu reequilíbrio, né? Então, olha só, a nossa aura, ela possui 7 camadas, né? Ela é um campo de energia em forma oval que envolve totalmente o corpo humano. Então, quando a gente fala em aura, olha pela imagem como a gente pode ver que ela flui, né? Cada camada ela está relacionada com o aspecto do campo de energia. E ali podemos aumentar nossa aura através de exercícios mentais e outras técnicas de relaxamento e limpeza astral, né? Ela pode mudar constantemente, dependendo do humor, dependendo da sua saúde, do nível de desenvolvimento espiritual. Então, essa aura, às vezes, ela está muito densa, muito colada na gente. Então, a gente está fora de equilíbrio, a gente tem dificuldades com relacionamentos, a gente tem várias, né, coisas acontecendo e te sobrecarregando, então aquela aura vai se imprensando em você. E quando ela se expande, quanto mais você cuida energeticamente de você, quanto mais você procura relaxar, a própria prática de meditação, que é uma coisa que você pode fazer sozinha e por você, você não depende de ninguém, você pode sim estar expandindo essa aura. Então, quando a gente fala assim que a gente está leve, quando a gente está se sentindo com luz, quando a gente está se sentindo radiante, essa aura ela está expandida. E quando a gente necessariamente se sente apertada para baixo, aquela angústia, tudo isso ela vai te puxando, né? Ela vai te trazendo tudo imprensado ali. Então, a sua aura está pesada, a gente fala que ela está pesada. E nesse sentido, né, quando a gente passa a detectar isso, a procura por ajuda para, se você não sabe fazer sozinho, é super importante nesse momento você detectar, você saber identificar um momento que você precisa de ajuda para equilibrar os seus chakras, que vai fazer essa harmonização também da sua aura, né? E quando a gente fala de chakras, a gente está falando do conjunto de centros de energia circulares de todo o corpo, né? Ele se encontra na cabeça, nos troncos e nos membros. Então, por todo o corpo, eu costumo dizer que são portais, né? Que nós temos portais de energia. Então, cada chakra desse funciona como um portal. E eles trabalham, se a gente pudesse simbolizar e desenhar, eles trabalham de modo circular, né? Vai vir aqui, eu acho que eu consegui colocar aqui. Olha, nós temos... Vamos voltar aqui só para eu falar, né? Os 7 chakras principais. Nós temos muito mais que isso, mas a gente alinha o chakra, a gente trabalha. Quando a gente fala em chakra, geralmente a gente relaciona 7 chakras, são esses assim, né? Coroa, na nossa coroa cabeça, na testa, aqui entre as 2 sobrancelhas, o laríngeo, que seria na nossa garganta, no coração, o plexo solar, que seria mais ou menos na boca do estômago, na parte do umbigo é o umbilical, e na parte baixa do nosso sacro seria a base, o sacro. Tem vários nomes que a gente pode chamar, mas esses seriam os 7 principais chakras, né? Então, a gente viu que são centro de força, né? Centro de energia. Temos 7 chakras principais, que é através dos centros de energias que os seres humanos recebem e transmitem a energia. Então, a gente tem uma troca energética simultaneamente, diariamente, constantemente, a gente tem essa troca, né? Então, é através desses chakras que, como temos em muitos outros locais, mas esses são os principais, os que a gente consegue acessar primeiramente para tentar estar harmonizando eles, né? Eles se alimentam,
Os chakras alimentam o corpo físico e todos os corpos sutis de tudo que é energia. Todos os nossos estados de consciência são condicionados pelo estado energético dos nossos chakras. Então, por isso a importância de mantê-los alinhados, ou seja, deixar eles em equilíbrio. Então, muitas vezes a gente está perturbado, coisas acumulando, acontecendo, isso vai o quê? Desalinhando, porque se ele gira, né? Se a gente pudesse desenhar que eles estão para estarem em equilíbrio, eles estão girando no sentido horário, imagina, né? Por onde tem essas estrelinhas nessa figura, ali rodando em sentido horário, né? Tudo certinho, alinhado, então você está bem, você está com a sua aura expandida, você está se sentindo bem física, emocionalmente, né? E ali você busca, né, esse equilíbrio ser mantido. Mas as coisas vão acontecendo, você vai dando brecha com a sua mente, chegando a lugares que não era para você permitir chegar ao seu pensamento, e isso vai acontecendo, e algo, ou eles vão parando, diminuindo essa rotação, ou vão invertendo a rotação, ou vão ficando assim, vamos dizer, tá tudo errado ali, já não tá mais nada com nada. Aí um tá bom, outro tá ruim, então a gente fala que a gente está em desarmonia. E quando a gente acessa através do reiki, né? Por essa imposição de mãos, a gente está dizendo ali para ele, olha, se orienta, vamos novamente, né, entrar no circuito correto para que você esteja funcionando e recebendo, trocando as energias normalmente, né? Às vezes vamos dizer, eu só estou conseguindo dar energia, não estou conseguindo receber, então é desalinho, né? Como pode ser ao contrário também. Ih, pulei uma tela aqui, não sei por quê. Então, quando o reiki é usado em conjunto com os óleos essenciais, agora, gente, demorei a chegar nos óleos, né? Mas eu precisava falar isso, tudo que eu falei, que o terapeuta não precisava escutar. Mas quem não entende, ou quem mesmo quer conhecer como funciona, eu tive que dar essa pincelada e agora chegar, né, nos óleos essenciais. Então, quando usamos em conjunto, né, nós temos óleos essenciais que podem ser relacionados a esses centros energéticos, né? Eles criam uma união poderosa, limpando energias densas, desbloqueando, restaurando a energia vital e ajudando o paciente a se curar. Então, nos próprios óleos essenciais, na aromaterapia, a gente já vê, né, que alguns óleos têm propriedades de limpeza, de equilíbrio. Então, tudo isso a gente faz essa conexão do uso da aromaterapia com o reiki, para que você potencialize as duas práticas. Você vai potencializar a aromaterapia com reiki, você vai potencializar, né, o reiki com a aromaterapia, porque eles vão se unir ali, né, em uma junção super positiva para que você realmente limpe o chakra, para que você realmente equilibre, que você volte a fazer ele vibrar ali na posição, na rotação correta. Então, cada óleo ele se correlaciona com nossos chakras e campos de energia para promover a cura junto com o reiki, né? Você está ali potencializando a sua prática de reiki. E ainda também eu sugiro, de repente você fez lá, né? Você foi lá para receber o reiki, foi para casa, e aí você vai, só daqui a uma semana eu vou fazer uma nova sessão. Então, você tendo os óleos essenciais em casa, você pode fazer a manutenção. Então, por mais que você não esteja indo lá para receber o seu reiki esses dias, você vai mantendo ali os óleos para cada chakra e você mesmo pode aplicar em casa. Não tem quando a gente vai no salão? Você faz lá o seu tratamento no salão e ela te vende um kit de manutenção. Olha, enquanto você não retornar aqui, você vai mantendo o seu tratamento em casa. E assim a gente pode fazer com o reiki. Mantenha o seu equilíbrio, seus chakras equilibrados com os seus óleos essenciais, que eu acredito que todos que estão aqui, claro, já estão ali, né, usando os óleos essenciais, ou estão aqui hoje para ingressar no uso dos óleos. Então, você pode fazer a sua manutenção em casa com os óleos essenciais, tá? Eles são ótimos para equilibrar os chakras, né? E aí a gente vem, como que aplica os óleos durante a prática de reiki, né?
O ideal, né, existem várias formas, né, de tratar um chakra, né, específico, mas a gente não está dando receita, é só uma dica e você pode desenvolver a sua técnica. Assim como o Reiki, né, tem algumas práticas diferentes um pouquinho uma da outra, você pode também criar, né, abrir a sua sensibilidade e também criar os seus olhos para cada chakra. É só você pensar e distribuir realmente cada óleo que você vai usar em cada chakra. Né? Eles são indicados massagem no sentido horário sobre o ponto de cada chakra. E ali a gente pode fazer, né? No Rolon, se você está fazendo para você, eu acho interessante ser o Rolon, porque aí ele é o uso único. Agora, se você é um terapeuta, eu indico fazendo conta-gotas, para que você não tenha, né, o contato do rolinho, né? Aí eu vou passar em mim, aí o mesmo rolinho eu vou passar na Josi, o mesmo rolinho eu vou passar aí na Lígia, na Flávia. Então, assim, eu não acho isso legal. O rolon, eu acho que ele é uma forma de usar individual. Então, eu indico que seja no conta-gotas, tá? Para que você que é o terapeuta, que você faça no conta-gotas e na hora eu sei que o Reiki é uma técnica que você não precisa encostar no paciente, mas para a aplicação dos óleos essenciais, ou você pinga e fala para ele mesmo massagear, né? Ou você vai realmente colocar ali e você vai fazer, né, a distribuição dos óleos. E aí você faz a massagem. Quando a gente fala do chakra básico, que é no nosso sacro, na direção sacral, como que a gente vai pingar? Fica chato, né? No órgão genital a direção. Então, a gente indica para que seja feito nas laterais do quadril. Não precisa nem ser muito abaixo, né? A gente já dá um sentido ali, já pega na ponta do quadril em cima e dá para você aplicar o óleo. Então, você mantém uma ética, eu acho interessante no Reiki é isso, que você não precisa tocar na pessoa, a energia flui a uma distância. Quando eu aplico em mim, eu posso encostar. Quando eu aplico em alguém da minha família que eu possa ter contato, eu posso encostar. Mas eu acho ético, assim, que cada um desenvolve, né? Enfim, a sua técnica. Mas eu não preciso encostar na pessoa. E quando a gente vai usar aromaterapia, a gente vai ter que ter o toque. E aí fica uma maneira de você poder desenvolver a sua técnica de usar os óleos, né? Ou você aplica e pede para o paciente se massagear, ou você desenvolve a técnica como você vai aplicar. Então, uma outra forma de harmonizar o nosso chakra, né, é através da meditação. Então, você também como você pode fazer em casa, né? Vamos dizer assim, a sua manutenção de uma aplicação do Reiki para outra, você pode ir se mantendo em harmonia através da meditação, né? Na meditação, você pode colocar 4 gotas do óleo essencial num difusor de ambiente, prepara o espaço para a sua prática, né? Com uma música de fundo, iluminação branda, aconchegante, e ali você cria um ambiente acolhedor para que você faça essa meditação, que eu também chamo, né, de você estar fazendo, nesse momento, você está fazendo de uma sessão para outra, você está fazendo essa manutenção, né? Você pode seguir com afirmações de meditação sugeridas, né, na imagem, ou simplesmente visualizar o chakra. Você pode ler uma meditação, né, guiada, ou você visualiza os seus chakras e ali você vai restabelecendo, né, emanando a cor característica de cada chakra. Isso é interessante, vocês vão ver a relação entre a cor do chakra que a gente emana, né, aquela vibração daquela cor para cada chakra, e como isso faz sentido. Depois você vai parar e pensar realmente como fazem sentido a correlação de cor, de óleo, do que está vindo ali para harmonizar cada chakra. E ali, vamos começar falando do chakra coronário. Então, a gente vai começar de cima para baixo, mas sabendo que o chakra número 1, quando a gente começa a contar, ele está de baixo para cima. O chakra número 1 vai ser o último que eu vou falar agora, então eu vou começar do 7, tá? O chakra coronário, agora sim vocês vão poder anotar aí, porque eu não fiz isso com descrição, né? Você vê que eu tenho pouca fala aqui,
mas para que vocês possam saber que existem várias possibilidades de outros óleos. É só uma dica. A dica é que, como eu falei, ou você faz um roll-on ou você faz o conta-gota, e você pode tanto adicionar esses 3 óleos em uma mistura, ou se você não tiver, você escolhe qual deles você quer, ou coloca o que você tem, ou aos poucos vai montando o seu kit para ter todos e sempre estar ali refazendo as suas formulazinhas, né? Então, eu indico para que seja usado no chakra coronário, né, a sálvia, a lavanda e o rosemary, que é o alecrim. Por quê? Esse chakra está ligado diretamente à sabedoria e à espiritualidade. Então, são óleos que fazem essa conexão. O elemento desse chakra, a gente está representado aí pela cor, se vocês verem a cor que está simbolizando ele, é o lilás para o roxo, né? A gente tem uns que falam lilás bem forte, outros está no roxo, mas essa cor é uma cor que transmuta a energia, né? Ela consegue mudar a energia, está ligada ao elemento espírito, então é um chakra de ligação com o divino. Esse símbolo aí é o símbolo Om, eu acho que é o Om o nome, eu não lembro. Mas é um símbolo que está ligado, né, ao chakra coronário, que é o que se encontra no topo da nossa cabeça. E se a gente pensar, é o chakra que nos eleva, é o chakra que você abre, expande para o seu lado espiritual ali, né? De elevar com o divino, na verdade. A gente tem essa conexão espiritual com o divino, com o seu Deus, né, com a sua religião. Então, é esse chakra que você abre, que você equilibra para essas energias de sabedoria e espiritualidade. Quando a gente fala em chakra também, a gente fica ligado a algumas glândulas. Eu não lembro se eu consegui colocar o slide aqui das glândulas, mas eles estão diretamente ligados a algumas glândulas do nosso corpo. É muito extenso, né, eu poder falar disso aqui, e a gente iria passar muito do tempo, mas fica para uma próxima a gente poder entender para quais glândulas, né, ele está diretamente ligado. E ali partimos para o nosso chakra frontal. Então, aqui ligamos, né, a cor, nós ligamos esse chakra, né, a cor azul mais escura, tanto o seu símbolo, desse chakra, também é elemento espírito, né? O elemento dele é o espírito, porque também está conectado com a nossa capacidade, né, espiritual. E ali a gente fala que é o chakra do terceiro olho, é aqui, porque ele realmente está entre os 2 olhos e ele abre, é o chakra da expansão. Então, ele está ligado diretamente aos nossos pensamentos, à razão e às crenças. Então, a nossa capacidade mental. Eu falei os olhos, né? Falei. Aí, aqui, nós podemos usar ali o frankincense, o cedro e o cipreste. Existem outras possibilidades, tá, gente? Mas não daria para eu colocar todos aqui. Seria o frankincense, o cedro e o cipreste. São 3 óleos que você pode fazer uma mistura com eles e que você pode também usar individualmente. Você tem a liberdade de experimentar, a liberdade de ter os seus resultados, né? E de decidir o que você quer fazer. Não é nada obrigatório, não é nada imposto. É só uma dica dos melhores óleos, né, ligados a esse chakra. E ali vocês também conectam, quando vocês pensarem nesse chakra, essa cor azul escura. Então, se você está fazendo, de repente, uma meditação e pensando, né, em alinhar esses chakras, que vocês intencionem a cor azul, que é a cor ligada a esse chakra azul mais escuro. Passamos, então, para o chakra laríngeo. Ele está aqui, ó, ele está situado aqui na nossa laringe mesmo, né? Ele é o chakra da expressividade, né? Como nos mostramos para o mundo. A nossa expressão, a nossa fala, o que a gente tem para levar para o mundo, ele pode, por isso às vezes a gente está entalado, por isso às vezes a gente não fala o que tem que falar e aqui fica, e você vai desalinhando esse chakra, ou você fala coisas erradas, ou sai daí muita coisa que não deve, e aí também desalinha, né? Porque se não é o que não deve, não está positivo.
e ali temos o elemento éter, tá? É um elemento espaço, vamos dizer assim, para vocês entenderem, é um espaço, é um elemento, né, chamado espaço. E ali é mais ou menos isso, é mais profundo, mas para a gente ter um pensamento seria o elemento éter. Nós podemos usar o lemon, o eucalipto e o wild orange. São 3 óleos indicados para equilíbrio desses chakras. Mais uma vez, né, podemos misturar, podemos usar individuais, fica ao critério, né, de você testar mesmo e ver o que mais te agrada. Sempre é com atenção. Ali nós temos o limão e o wild orange, que são 2 óleos cítricos, aonde devemos ter cuidado com a exposição ao sol. Então, se for usado na mistura, fiquem atentos de ou esperar 12 horas ou estar com o local tapado, né? Então, isso tem que estar na orientação. Mas também existem outros óleos que podem ser agregados aí. Seriam inúmeros óleos para a gente poder usar, mas esses aí têm essa potencialidade ali. Se a gente pensar, né, os poderes ali que a gente tem, eu falo que é poder, tá, gente? Que óleo para mim é poder, né? É propriedade? É propriedade, mas para mim é poder. Óleo tem poder. Então, o poder do lemon, né, da limpeza, da purificação, né, a energização que a gente tem com a laranja. Aí você vem, pensa no eucalipto como, né, trazer esse alívio respiratório, ele faz o trato respiratório ser muito mais aberto, mais leve, né? Então, a gente já pensa como eles podem agir nesse chakra. Passamos, então, para o chakra cardíaco, né? É o chakra que flui o amor incondicional. É dali onde a gente busca a necessidade do auto-perdão, né? Como que a gente se perdoa, tantos processos que a gente tem que eliminar de uma maneira amorosa, né? Por tudo e todas as nossas emoções estão contidas nesse chakra. Eu não escrevi ali, mas é o chakra das emoções. E o elemento dele é o elemento ar. Temos vários óleos? Temos, mas nas minhas buscas e da onde eu tive orientação, no Brasil, para você ver como ele é olha os óleos indicados para esse chakra, gente. Mirra, maravilhoso, a gente já sabe que é um óleo muito, né, do amor de mãe, vamos dizer assim. E é aquele também podemos achar no rosas, no melissa e no neroli. Neroli é a flor da laranjeira. Então, temos aí óleos, né, de alta vibração, que é onde ele pode chegar a alcançar, né, esse chakra do equilíbrio. Não temos esses óleos no Brasil, por isso eu não coloquei, né, uma imagem deles ali, mas temos óleos, temos misturas que tem rosas, temos misturas aí, né, que tem a melissa, o neroli, temos aí dentro da doTERRA dos mix, né, que a doTERRA tem, alguns a gente encontra esses óleos. Inclusive, eu vou deixar para falar no final, que eu falo um negócio no meio do trem e aí desanda. Vamos passar. É o chakra plexo solar, né? É o chakra onde nós fazemos as trocas de energia, vamos dizer assim, a nossa lixeira das energias. Então, por onde sai tudo, a gente vai dizer que é ali. É o chakra que energiza, mas também ele é o chakra que tira, por onde sai a maioria das nossas energias, né? Que precisam ser expelidas. Ele é através do elemento fogo, a gente vivencia ele na cor amarela. Então, se você puder, né, sempre que você pensar nesse chakra, que você for tentar na sua meditação, na sua prática, você for pensar nele, que você reflita ele que você conecte ele com a cor amarela. Então, a gente pode pensar aí no sol, né? Como tem a energia do sol. E olha, e ele também está ligado diretamente, né, à nossa parte ali digestiva. Ele tem essa conexão muito direta, porque a gente está digerindo ali toda essa energia. Então, olha o que os óleos que eles são indicados: hortelã-pimenta, manjerona, manjericão e tomilho. Então, também
Olha, essa mistura aí vai ficar potente, hein? Ou você mistura os 4, ou você mistura 2, ou mistura 3, ou usa um, são indicados para esse chakra. Então, novamente, você vai lá, passa o seu rolon, ou pinga a sua gota e faça o movimento horário, tá? O movimento no sentido horário. E ali você vai massagear aquele chakra, e assim você segue depois para o chakra umbilical. A gente vibra ele na cor laranja, né? Ele é um chakra ligado à geração, à criatividade. E muitas vezes a gente pensa que a parte sexual ela está envolvida lá embaixo, né? No último chakra, né? Que é bem situado na região do chakra, mas essa parte está principalmente ligada ao chakra umbilical, né? Ele impulsiona também a gente a realizar nossos projetos. Ele faz parte desses momentos onde a gente está criando, onde a gente está executando algo, onde a gente precisa de força. Então, é um chakra que está ali, né, numa área de muita sensibilidade para a gente. O elemento dele é o elemento água, e podemos usar, olha que olhos, que a gente pensa, né, na potência desse chakra, até pelos olhos que a gente vai ali, né, pensar para equilibrar ele. O gerânio, o ylang-ylang, a canela e o capim-limão. Então, uma mistura fica perfeita, ou você usa individuais também, né? Da maneira que você achar que a sua intuição pede, mas são óleos super indicados para esse chakra. E aqui no chakra básico, né, que a gente chama o sacro, né, na direção do sacro, ele tem a ver com a nossa raiz, ele tem a ver com a materialidade, ele tem a ver com as finanças, né? Então, esse impulsiona a realizar os projetos está errado, tá, gente? Eu vou falar o certo para vocês, tá na minha anotação aqui. Ele tem a ver com as finanças, com a materialidade, com a raiz, né? Ele não teria a ver essa última frase que eu coloquei ali. Mas ele está ligado diretamente, né, às nossas aquisições materiais, aos nossos valores materiais, né? Então, ele é muito denso, é um chakra que está... Se a gente vê que ele está no elemento terra, é como se a gente pensasse o que está mais próximo do chão. Então, é o que... Por isso que a gente fala, né? Vamos aterrar. Quando a gente pensa em usar algo no chakra básico, a gente pensa na cor vermelha. E se a gente veio ali na aura do arco-íris, a gente viu que a gente passou por todas as cores até firmar no vermelho, é uma cor mais forte. Olha os 4 olhos indicados para esse chakra. A gente, se olhar, a gente está indo para olhos muito fortes, olhos aterradores. A gente está passando pelo cedro, pelo gengibre, que é uma raiz, pelo sândalo, pelo vetiver. Ou a gente está na raiz ou a gente está na árvore. A gente está no sentido de raiz ou no sentido de árvore. Então, a gente está falando de aterramento, a gente está falando do elemento terra, a gente está falando de uma necessidade mais forte, a mais aterradora, né? Então, olha como esse chakra é importante estar alinhado na nossa vida, equilibrado. Muitas vezes as nossas necessidades, né, de desvincular dessa materialidade, né, de desvincular algo que é muito enraizado, né, de finanças. Então, a gente, quando pensa que tem que, né, tá tudo meio destrambelhado, então a gente pode ter certeza que esse chakra pode estar precisando de atenção. Então, nesse processo da aromaterapia, o terapeuta de Reiki, ele vai fazer esse acesso dos óleos essenciais em cada chakra. E a partir dali, ou seja, eu entrei com a aromaterapia, eu pude ligar o meu difusor no ambiente, eu coloquei a música no ambiente e eu entrei com os óleos essenciais. Então, eu já vim, olha só, já preparando meus chakras para receber o Reiki. A partir dali, eu já passei em todos os 7 chakras, os meus olhos, e aí eu venho aplicando a técnica, né, conforme ela tem que ser aplicada.
E aí você tem outras técnicas que são muito bem acolhidas, junto também você pode usar cristal, você pode usar radiestesia, então você pode usar cromoterapia, que tem a ver com todas as cores que eu falei de cada chakra, de alinhar, né, de equilibrar esses chakras. Então a gente só falou de potencializar o reiki aqui com a aromaterapia, mas tem outras práticas que você ainda pode, né, posicionar ali para melhorar essa ativação dos chakras, de realmente equilibrar. Eu espero que vocês tenham entendido a minha mensagem. Não é de ensinar a técnica, porque não é assim, né? Muito aprofundado. Eu não sou mestra em Reiki, eu sou apenas uma reikiana, mas eu acho muito importante para quem recebe o Reiki entender como funciona. Eu tenho certeza que ele vai, numa próxima sessão, receber de uma maneira muito mais potente toda essa energia do Reiki, só dele saber o que acontece ali, porque geralmente o reikiano não tem esse tempo, né, de contar para ele como tudo acontece. Ele fala assim, basicamente o que vai acontecer, olha, nós vamos ficar aqui algum tempo, eu vou posicionar a mão, eu não vou te tocar, você mantém o seu pensamento firme, assim, 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 é uma coisa muito rápida. Então, aqui eu pude tentar, né, colaborar com quem recebe também, dele poder levar os olhos, né, se eu estou indo para a minha prática, eu levo meus olhos, se o meu reikiano não tem, né, se o profissional não tem ou não acessa, uma ótima oportunidade de você apresentar para ele como pode ser usada a aromaterapia, né, como coadjuvante da prática, e ali você ter bons resultados mais rápidos de repente, né? E ali você também começar a despertar para algo. A aromaterapia que me despertou para o Reiki, para outras práticas, e isso é importantíssimo, né? Então, agradecendo a vocês, deixando, tenho certeza, gostinho de quero mais, porque até eu quero completar essa aula, né? Então, eu digo para vocês, envie uma mensagem para quem te convidou, para te auxiliar nessa jornada, que é incrível, onde nós podemos realmente ajudar e ser ajudado, muito mais do que a satisfação, é muito mais de quem aplica o reiki, de quem aplica a aromaterapia do que de quem recebe. Quando você sente que você está fazendo isso por amor, né? Porque realmente isso te faz bem, é quando você que aplicou a técnica tanto da aromaterapia e teve vários feedbacks positivos, quanto você que aplicou o reiki também recebe notícias boas de que aquilo se alinhou, de que a vida fluiu, de que aquele momento turbulento ou nebuloso passou, né, com a ajuda da prática. Isso é muito mais gratificante do que até quem recebe. Quem recebe vai lá e fala, muito obrigada, eu me senti bem. Olha, mas muito melhor, você pode ter certeza que é o terapeuta que te auxiliou ali, que ele está se sentindo muito melhor do que você que recebeu. Aline, muito obrigada. Foi incrível essa introdução desse tema tão maravilhoso. Acredito que para algumas pessoas que estão aqui hoje seja novidade, para outras não, de repente já até fazia prática, mas não tinha pensado em alinhar as terapias, né? O que é muito legal da gente fazer, é entender que a gente pode trabalhar as terapias holísticas em conjunto, se beneficiando das técnicas e da junção delas, né? Delas se potencializarem para os seus resultados. Então, assim, muito obrigada. Se você quiser dar uma olhadinha, tem algumas perguntas. Pessoal, vai ficar gravado, a gente vai subir para o YouTube. Então, se você perdeu algum slide, você vai ter oportunidade. Amanhã já vai estar no YouTube. Você volta lá. E, como eu falei, essa é a primeira de uma sequência de aulas que a gente vai fazer, não só com Reiki, mas a gente vai tentar trazer para vocês integrações de técnicas, para que vocês possam estar alinhando o uso dos óleos essenciais com diversas práticas, com o Reiki, com as técnicas de escaldapés, com várias técnicas de massagem, a própria técnica aromatouch. Então, nosso objetivo é poder trazer para vocês complementarem o uso dos óleos essenciais com diversas práticas, tá bom? Aline, tem alguma pergunta aí que você queira responder? Tem, alguém pediu para eu repassar aqui.
o slide, eu estou repassando os olhos. Gente, eu queria contar aqui para vocês uma coisa. O Reiki tem uma possibilidade incrível, que é você enviar o Reiki à distância. Então, a gente tem o Reiki nível 1, nível 2 e nível 3. A partir do nível 2, você já pode emanar o Reiki à distância. Então, Uau. isso é muito, muito, muito bom. Alguém perguntou aqui como poderia, né? Eu acho que... Deixa eu ver a pergunta certa, né? Isso, amor... Gente, tem um monte de leitura aqui, mas a gente já vai ver no final, que aí a Josi para de gravar. É isso, né, Josi? Isso. Então, vamos lá que eu vou responder as perguntas. Eu acho que foi aqui a página que alguém queria, né? E eu vou parar compartilhamento da tela para responder as perguntas. É isso, gente. O Reiki ele pode ser atendido à distância. Existem várias técnicas de você mandar o Reiki à distância. Eu acho isso também incrível. Espero que isso possa também, de repente, não só o Reiki, tá? Não só o Reiki, mas é uma das coisas que podem ser despertadas em vocês. Pensar, né, entender como é essa prática ou outras práticas holísticas, despertarem vocês, que vai ver quantas de nós, né, não entendia o que era terapia holística, não precisa estar envolvida com nenhuma religião, você pode seguir a sua religião paralela às terapias holísticas. Então, isso faz muito bem para a gente se encontra, cada um tem seu caminho, eu sei, mas são sementinhas plantadas, né? Isso faz bem para a gente mesmo, como ser humano que somos, de poder fazer o bem a alguém. Então, se você, de repente, é uma reikiana aí e você está em casa, ainda mais, né, todo esse momento que a gente passou, existe uma das coisas que pode ser feita à distância é você ter um caderno, né? Nesse caderno, você vai anotar o nome da pessoa, a data de nascimento, tem mais alguma coisa que a gente anota. E ali você imanta, você vai estar ali, aquele caderno vai estar sendo feito. Vai entrando o nome, vão pedindo para você, ou você vai oferecendo, ou você vai pensando na pessoa, a pessoa tem que saber que ela está recebendo Reiki e te autorizar. Se eu não vou pegar, vou botar o nome da Josi aqui sem a Josi saber. Isso não é correto, né? Não é ético. Então, Josi, você quer receber o Reiki? Estou emanando Reiki à distância. A Josi, quero. Aí ela me autorizou, eu coloco. Ou eu vou lá, né? Abro em algum local, olha, gente, vou fazer o Reiki. Quem quiser, me passa o nome na lista, vamos dizer, num grupo. E assim você vai montando o seu caderno. Então, sempre que você acordou lá, você fez o seu auto-Reiki, aí você pega o seu caderno e você emana o Reiki através dali, né, desse caderno de Reiki. Então, isso é muito, muito interessante, porque imagina você poder fazer isso pelas pessoas, né? É muito, muito bom. Muito, muito legal. Olha, estou Aline, precisando, como faço? Kátia, é isso. Você ou pode fazer presencial, né, em algum terapeuta que tem atendimento presencial, porque o ideal é que ele vai dizer algumas sessões. Tem gente que precisa de 2 sessões por semana, outros fazem uma por semana e vai espaçando de 15 em 15. Então, a cada caso é um caso, né? Assim, como a gente sabe, não dá para ser receita de bolo para todo mundo, e aí a gente avalia de acordo com a necessidade, tá? Uau, Aline, amei. Poderia voltar no chakra umbilical, eu acho que eu voltei lá, né? Aline, maravilhosa apresentação. Sou mestre Reiki, apaixonada pela terapia. Sempre atendo os meus clientes com aromaterapia associada ao Reiki. Ótimo, é amor incondicional, é isso aí. Aline, tá me ouvindo? Tô. Dá tchau aqui para frente. Você tá no Instagram também. Eu vou desconectar, pessoal. Foi ótimo encontrar vocês por aqui também, pelo Instagram. Deixei o link, algumas pessoas já conseguiram, né, durante a transmissão, entrar ao vivo no Zoom pelo link lá no Instagram. E, pessoal, muito obrigada. Muito obrigada também pela presença de todos vocês. Nós vamos, com certeza, fazer mais técnicas, mais
experimentos aqui para que vocês possam experienciar informações, porque de repente você não utiliza essa informação agora, mas em um dado momento você sinta essa necessidade, você sinta esse chamado para essa maior conexão, ou um alinhamento, ou alguém que você conheça que de repente possa precisar. Então, agora você já aprendeu que a aromaterapia pode sim ser conjugada com diversas terapias holísticas, e nós vamos ter muitas novidades por aí, tá bom? E é muito Obrigada, bonitinho, Aline. né, Josi? De repente você vai lá, ó, você faz os seus 7 rolões, um para cada chakra. Existe no mercado uns vidros coloridos, já desenvolvidos realmente com as 7. A gente pensa nas 7 cores do arco-íris, é as 7 cores do chakra. Aí você vai lá e pega seus vidrinhos e coloca um nome, rótulo de cada chakra que você preparou, e você carrega com você para sua prática, ou você tem para o seu atendimento, ou você tem para ter em casa para equilibrar. Se você ainda não faz a prática do Reiki, faz as suas misturinhas e utilize em cada chakra, que é super válido, tá? Tem mais alguma pergunta, Aline? Não vi, não. Só agradecimentos não, né? sempre. Muitos agradecimentos. Ah, que bom. Pessoal, esse conteúdo vai subir para o YouTube, então se você conhece alguém que seja terapeuta, né, Aline? Que Sim, com você certeza. gostaria de fazer com que ela conhecesse a aromaterapia, de repente ela conhece só a aromaterapia, ou você conhece alguém que já recebe o Reiki e você vai oferecer para ela os óleos essenciais, você pode enviar esse vídeo para que ela possa saber que ela pode adicionar as 2 técnicas na rotina de saúde, de bem-estar da vida dela, tá bom? Aline, mais uma vez, muito obrigada. Um grande Beijinho, abraço. eu que agradeço mais uma vez o convite, hein? Um beijo. Beijo. Tchau, tchau, pessoal.